Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. A pessoa é respeitada na igreja, mas não em sua própria casa. Na igreja, as pessoas o consideram, valorizam, é honrado, mas dentro de casa isso não acontece, é o que diz o nosso ouvinte. Na família da fé, ele conta: eu me sinto amado e valioso, porém quando chego no meu lar, eu sofro com o desprezo e a desonra, e especialmente do meu pai, conta o nosso ouvinte. Ele age sem sabedoria e sem nenhum discernimento espiritual. Compreendo que necessito de paciência, contudo sinto-me pressionado e entristecido. Como devo agir para conquistar o respeito e o direito de ser ouvido? A melhor resposta é o silêncio ou preciso provocar uma conversa franca e direta? Uma situação assim é sinal de prova ou de que ainda estou longe do ideal. Sei que careço de amadurecimento, mas essa situação tem tirado meu sono e arrancado a minha paz. Sabe, quando voltar para casa, deixa de ter uma sensação agradável? Pergunta o nosso ouvinte. E afinal, ele afirma: é assim que eu me sinto. É agora no Debate 93. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Já chegou o Putinho J.R. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta segunda, dia 18 de maio de 2015. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, seu trabalho e sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Pastor Hélio André, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Debate 93 de hoje. O senhor destacou a frase: sou respeitado na igreja, mas não em minha própria casa. Bom dia, JR, bom dia a todos os amados debatedores da 93. Um beijo grande para esse pessoal de sul de Minas, Guaxupé, já nessa conectividade maravilhosa que é a internet. Disseram que estão ligados aqui, né? Isso é muito bom. Essa rádio que tem um alcance maravilhoso e alcança muitos lares. E espero em Deus que nós possamos ajudá-los de forma que a palavra de Deus possa esclarecer. Bem, JR, me parece aqui que este e-mail, ele é oriundo de um moço, né? De um moço que tem muitas atividades na igreja, de um rapaz ou uma menina, não sei, me parece menino, de um rapaz que é utilizado pela força da juventude que tem, de uma pessoa que é respeitada na igreja pelo serviço que presta, pela idoneidade que tem, pelo caráter, mas em casa ele não tem o mesmo feedback, o mesmo retorno. A gente vê essas demandas porque às vezes o jovem, ele se dedica e tem que se dedicar mesmo, dar a sua vida a Cristo, ao serviço do reino, mas muitas vezes ele esquece do lado profissional, do lado da escola. E eu penso que, analisando o e-mail como um todo, talvez seja essa cobrança do seu pai, né? De que ele possa sim fazer a obra de Deus, ser o melhor da igreja, mas que ele não se esqueça também da vida secular, que faz parte da nossa vida. Então acho que esse é o conflito nessa família. O pai espera dele um profissionalismo, o pai espera dele um emprego, o pai espera dele uma profissão, e ele está dedicado à obra. Não vem aqui o caso, a gente está no mérito da vocação. Pode ser que
que ele tenha vocação e que o serviço dele seja na casa do Senhor e não na medicina, e não na engenharia, e não na advocacia, né? E ele já está caminhando em curso para isso. Eu acho que então ele precisa colocar isso muito claro para sua família, para que ele seja respeitado. A palavra de Deus diz em 2 Timóteo 1:5, diz assim, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiramente na tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Paulo falando a Timóteo da importância da fé que ele tinha dentro de casa, dos exemplos maravilhosos e do crente que ele era também na família, não é? Então a gente não pode só dedicar à igreja e achar que a família está em segundo plano também. Missionária Kátia Regina, a nossa menina da mesa de hoje, muito bom dia, seja bem-vinda. Que pensa a querida irmã sobre esse assunto? Muito bom dia, J.R. Vargas, bom dia a nossos ouvintes, aos demais colegas de mesa debatedores. Olha, J.R., analisando o e-mail num todo, eu também tive essa percepção, que o rapaz, ele deve ser um referencial na igreja, e ele, como sendo um referencial, ele se sente amado, se sente respeitado, se sente honrado. E dentro do seu lar, o lar é um local diferente da igreja, onde nós não convivemos 24 horas por dia. Dentro do lar a gente vive o tempo inteiro. Na igreja a gente vai um pouquinho. Então, dentro da igreja, as pessoas, de fato, independente de sermos referenciais ou não, dentro da igreja seremos, sim, mais amados, mais respeitados, porque ninguém conhece os nossos defeitos. Tudo é muito fácil. Uma outra coisa que eu observo é que existem fases em nossas vidas onde nós temos a noção de que somos perseguidos. E uma dessas fases é exatamente na juventude, né? Porque na infância nós somos muito paparicados. Já quando somos adultos a gente já tem a nossa independência. Mas nessa fase mais de jovem nós temos a impressão de que somos perseguidos, o que não é verdade. Então que nós possamos passar uma compreensão para esse rapaz que há uma solução, ele pede uma solução, ele quer uma solução para a sua vida, para uma resolução para esse problema, e há uma solução sim. Cada coisa no seu tempo e no seu devido local. Até porque a honra não precisa ser imposta. Honra é devida a quem de direito. Reverendo Edson Nascimento, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso debate 93 de hoje. Queremos também ouvir a sua opinião, reverendo. Bom dia, J.R. Vargas. Gostaria de dar um bom dia especial para todo o povo lá da Igreja Presbiteriana da Abolição. Ontem estivemos lá e povo especial, Casa Verde, né? Igreja Presbiteriana da Abolição. Que Deus abençoe a vida de vocês. J.R., eu olho aqui essa questão e eu penso que há talvez uma supervalorização das questões aqui. Por exemplo, a igreja em si, as nossas atividades, elas são atividades diferentes, são atividades que a gente faz, a gente gosta de fazer, né? E elas realmente nos levam a conquistar algum respeito. Agora, dentro de casa, existem algumas obrigações, e as obrigações nem sempre a gente quer cumprir com as obrigações que ali nos são impostas como membros de casa, entendeu? Então é muito fácil da gente ser respeitado num trabalho que a gente presta de forma voluntária, e talvez um trabalho que a gente, para fazer parte da família, para estar no lar, a gente precisa fazer esse trabalho e a gente não faz, a gente deixa de desejar, e talvez isso não nos traga o respeito, e é impossível a gente requerer o respeito que a gente tem da igreja dentro de casa, porque são pessoas diferentes e pessoas que lidam com a nossa característica diferente. Porque, como disse a missionária, dentro de casa nós somos os piores, porque dentro de casa nós estamos com uma roupa mais à vontade, nós colocamos, os nossos temperamentos estão mais aflorados, né? As pessoas nos conhecem mais, as pessoas sabem quem nós somos. Então, nosso grande desafio é realmente conquistar esse respeito dentro de casa, porque na igreja talvez seja muito mais fácil, porque são coisas que nós fazemos de forma voluntária e as pessoas, elas não nos conhecem quem nós somos. Nós vamos para a igreja arrumadinho, bonitinho, né? Mas dentro de casa a gente acorda lá, né? Todo difícil, e às vezes tem várias situações que são situações que deixam o nosso humor alterado, então a gente tem mais dificuldade. Muito bem, quero ouvir também a opinião do pastor Ricardo Guimarães. Muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. Bom dia, JR, é uma alegria mais uma vez estar aqui, né, com você, com os debatedores. Quero dar um bom dia também para os nossos ouvintes que nos acompanham aí, né, semanalmente, diariamente, né, nesse debate precioso. E quero mandar um abraço também para os pastores da Vinha que estão conectados agora nos acompanhando. Essa situação aqui, o JR, é uma situação muito comum
que acontece na vida de muitas pessoas, não só de jovens, mas também adultos sofrem esse tipo de impressão, porque cada fase da nossa vida existe um nível de cobrança. E às vezes a gente responde bem em um nível, responde bem em um ambiente, mas no outro nível, no outro ambiente, a gente dá um outro tipo de resposta que fica aquém da expectativa das pessoas. Essa cobrança em cima do cristão não existe só da família, existe do ímpio, existe do patrão, existe de todos os níveis sociais. As pessoas esperam de nós uma coerência de vida. Né? Se você conseguir ser coerente, ser o que você fala, falar o que você faz, né? Viver na verdade, viver na luz, e as pessoas virem que a sua vida é uma vida só, eu acho que esses conflitos eles são amenizados. Mas muitas vezes a gente dá tudo, como disse a missionária aqui, no ambiente da igreja, e a gente dá pouco no ambiente de casa, ou a gente dá mais ou menos no ambiente de trabalho, e vem a cobrança. E quando a cobrança vem, quer dizer, qual é o nosso refúgio, né? É dizer, não, mas em tal lugar eu sou reconhecido, mas você tem o mesmo comportamento naquele lugar? Né? Você tem a mesma atitude, você dá o mesmo nível de resposta? Por exemplo, há pessoas que no ambiente da igreja, lá da liderança, ele jamais responderia como ele responde, por exemplo, um filho ao pai na sua casa. Não, eu vou ver, eu vou fazer depois. Agora não, ele tá ali pronto. Há pessoas que trabalham numa empresa, alguém pede um favor, ela diz, prontamente, não, para mim é uma alegria e tal. E em casa, com o próprio familiar que ela convive todo dia, alguém pede uma coisa, ela diz, não tem mão não? Né? Vem aqui, não, a mesma distância daqui para aí, é de lá para cá, vem você. Né? Então aí vem a cobrança, né? Que crente você é e tal. A pessoa diz, ele não me respeita. Mas às vezes também você não tá dando a resposta que o outro espera e que é coerente com a sua fé e seu comportamento. Muito bem, você ouvinte continua ligando e participando conosco, sempre muito bom ter a sua participação, seja por e-mail, nosso e-mail debate@radio93.com.br, debate@radio93.com.br. Você pode também participar com a gente aqui no Facebook da Rádio 93 FM, já está ali a foto dos nossos debatedores aqui postada para que você possa conhecê-los e também trazer a sua opinião sobre a nossa pesquisa, a sua opinião sobre o nosso tema, sempre muito bom. A sua participação pelo nosso WhatsApp, anote, registre, agende, guarde aí o nosso WhatsApp, o WhatsApp da 93 FM 96803 8319 96803-8319 é o nosso WhatsApp da 93 FM. Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, JR, ouvintes e debatedores. Na pesquisa hoje a gente está perguntando: você se sente mais respeitado em casa ou na igreja? Por telefone, a maioria, 54% dos nossos ouvintes, se sentem mais respeitados em casa. Já no nosso site, a maioria, 59% deles se sentem mais respeitados na igreja. E aqui no WhatsApp, uma das nossas ouvintes mandou Miqueias 7,6, e aí fica a questão: será que significa isso mesmo? Ela diz assim, que Miqueias 7,6 diz: o inimigo dos homens são os de sua própria casa. E aí? Eu quero ouvir a opinião dos nossos companheiros debatedores. Vamos partir então do texto bíblico. O ouvinte encaminhou, nós vamos ler aqui, Miqueias 7,6, é isso? Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Olha aí, rapaz, a nora contra a sogra, hein? Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Com a palavra, os companheiros aqui do nosso debate 93 de hoje. Eu acho que as demandas que surgem na família, elas são demandas de relacionamento, né? Relacionamento interpessoal, e elas são muito comuns, né? Eu creio quando a Bíblia cita que os inimigos estão na própria casa, quando é o levante daqueles que não vão aceitar a sua fé, daqueles que também não querem reconhecer que você é um servo de Deus, e daqueles que farão de tudo para que você saia dali, né? O próprio Jesus disse que aquele que não deixar pai ou mãe no ato de estar ali não colocando o reino de Deus em primeiro lugar e não negar a si mesmo também, ele não pode ser chamado de discípulo. A característica do discípulo é a renúncia. Quando Jesus foi ao Getsêmani, e o lugar que significa prensa de azeite, ele foi também para renunciar à sua própria vontade, quando ele disse: Pai, que seja feita a tua
e não a minha, não é? Mas em contrapartida, a Bíblia também diz, em 1 Timóteo 5,8, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente do da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. Então, eu acho que tem que haver o equilíbrio, né, entre um ponto e outro. Se a família se opõe a você estar no reino, na obra, no serviço, você tem que conversar e dizer: é o meu chamado, é minha vocação, é aquilo que eu gosto de fazer, eu me identifico ali. Mas também não pode dar zero para a família, também não pode dar nada para a família, né? Então, eu acho que essa demanda, ela é muito comum quando se tem uma pessoa que tem fé e os demais não têm fé. JR, esse texto aqui é um texto profético, né? E um texto profético quanto às questões que estavam acontecendo em Israel. Não é um texto que traz normatização para a família. Então a proposta do texto não é essa. Ele está denunciando algo que está acontecendo dentro do povo de Israel. Então é uma denúncia, não é a questão de normatizar, dizer, olha, vai acontecer isso. Então, quer dizer, a gente corre um risco muito grande de chegar e pegar esse texto e dizer, não, tem que acontecer isso. Não, esse texto está dizendo a normalidade dentro da questão de Israel. Então é importante a gente ver com um texto assim. E quando Jesus fala da questão de aquele que não deixar pai, mãe, essa questão de amar menos, de priorizar o reino, né? Então a gente precisa avaliar essas duas questões. Jesus ele está trazendo uma lei, né? Estabelecendo algumas regras, mas esse texto aqui não é um texto de estabelecimento de normatização para a questão familiar. Está dizendo exatamente, denunciando o que estava acontecendo em Israel, e o profeta, como está, olha, está acontecendo isso. Então a gente não pode caminhar dessa forma, ok? Com certeza, mas reverendo, assim, a sua opinião muito plausível, né? A sua interpretação do texto, eu achei muito coerente. Mas o próprio Jesus, ele fala dessa questão familiar. No ministério dele, Jesus entrava em Jerusalém, Jesus ia para Tiro, Jesus ia para Sidom. Onde ele ia, ele operava milagres. Onde ele ia, ele era bem recebido. As multidões afluíam, queriam ouvi-lo, né? Queriam tocá-lo, passava o dia todo com ele, passava da hora de comer. E os evangelhos relatam que quando Jesus retornava para sua cidade, Nazaré, a expressão bíblica é a seguinte, do evangelista Lucas: ele não pôde fazer nenhum milagre lá. Por que Jesus não pôde fazer nenhum milagre lá? Obviamente porque as pessoas não o reconheciam como Messias. Elas reconheciam Jesus como o filho do carpinteiro, né, o filho da Dona Maria, e não tinham aquela visão espiritual, messiânica, profética, né, de que já estava caminhando entre eles ali em carne e osso a manifestação de Deus. Então, mesmo nós que somos pastores, nós conseguimos perceber isso, que em alguns ambientes a nossa unção ela flui com muito mais facilidade do que em outros ambientes. Isso tem muito a ver com o reconhecimento também. Obviamente que não estou desprezando aqui, nem dizendo da impossibilidade de se ter um bom relacionamento familiar. Mas uma coisa é certa, não só na família, mas mesmo nos relacionamentos interpessoais, existe um tipo de intimidade que gera desrespeito. E quando gera desrespeito, é muito difícil a pessoa te reconhecer. E quando ela não reconhece a unção de Deus na sua vida, o ministério que você tem, onde você reconhece, obviamente a honra brota, né? E você se sente bem. Eu creio que em muitos casos é assim. E onde não se reconhece, é a mesma pessoa. Ela pode estar debaixo da mesma unção, da mesma influência, mas tem um lugar que ela não é reconhecida e não há essa fluência, né? Parafraseando esse texto, Jesus fala assim: não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Então eu acho que nós não podemos estar dissociados do mundo espiritual, não é? De maneira que às vezes você pode estar totalmente coerente dentro de casa e vai ter ali a espada pela oposição à sua fé, a espada pela decisão sua em servir a Cristo, a espada por você ser um jovem que está na igreja, não no funk, não no baile, não se prostituindo, não se drogando. Nós temos experiência de mães que arrancam os adolescentes da igreja e dizem assim: eu não quero que meu filho perca a sua juventude dentro da igreja. Olha só que coisa louca. Então ela quer que o filho se drogue, ela quer que o filho se prostitua, ela quer que o filho tenha uma gravidez indesejada, ela quer que o filho entre talvez para o tráfico, para o crime. Pode ser que ele não entre nada disso, mas pode ser que sim. Então a pessoa arranca da igreja, e às vezes o adolescente quer se batizar, o pai não deixa. Isso é guerra.
É guerra travada dentro da família, não é? A paz que Cristo dá excede todo entendimento, mas essa guerra que ele está falando é guerra no aspecto da oposição do mundo espiritual, da exorte espiritual da maldade, contra aqueles que estão servindo ao Senhor. E o inimigo vai se utilizar de pessoas. Ele é um espírito que precisa de pessoas para manifestar a sua vontade, o seu desejo, para serem utilizadas como Pedro foi ladeado por Jesus. Então, olha só, essa paz, essa ausência de paz, às vezes na família, se dará sim pela minha decisão. Quantos cristãos de famílias muçulmanas expulsos, quantos perderam a herança da família, quantos foram postos para fora, quantos apedrejados pelo simples fato de ter escolhido Jesus? O meu problema, a minha dificuldade é a gente pegar situações especiais e a gente transformar em situações gerais, né? Porque o que a gente precisa ver é que a família é uma instituição divina estabelecida pelo próprio Deus, e Deus tem esse propósito, e uma questão que a gente precisa ver é que foi Deus que criou a família, foi Deus que colocou, e o apóstolo Paulo, quando fala da família, se a gente ler a questão de Efésios, quando ele fala a respeito da questão dos pais, né, dos filhos, dessa relação, da questão de família, e olha que a gente poderia ver Paulo como alguém que talvez não tivesse tanto essa questão de família, porque ele fala que é melhor que as pessoas ficam solteiras como ele, ou divorciada como ele, né, ou talvez viúvo como ele, mas sozinha nessa questão, mas ele fala de uma propriedade tremenda e ele entrelaça os laços familiares de forma em que não dá pra gente romper dentro da visão paulina, mesmo tendo a visão de Cristo. Então, por exemplo, mesmo os romanos sendo pais maus, Paulo fala para os filhos obedecerem aos pais na questão de Éfeso, que é exatamente aquele contexto ali. Então, eu vejo a família como uma instituição divina. Eu vejo a família como algo muito importante, que a gente precisa zelar por essa questão, e eu vejo que existem situações especiais, e situações especiais elas precisam ser tratadas como situações especiais. E a gente como pai, e Paulo trabalha outra coisa com relação ao líder, ele fala, olha, o líder precisa governar bem a sua casa, e ele estabelece isso, né? A questão de governar bem é a casa livre de conflitos. Eu sei que isso é um desafio, mas é algo que o Paulo estabelece como algo padrão para que ele seja levado à questão da liderança em si da igreja. Então nós vemos a família como algo muito importante, como essa instituição divina em que as questões que são colocadas são questões simplesmente no sentido de especiais, né? Situações muçulmanas, são situações assim difíceis, situações que a gente precisa de ajuda de outro, né? Mas eu acho que os filhos têm que obedecer os pais. As mulheres têm que ser submissas ao marido, porque isso está escrito na Bíblia, né? Os maridos devem amar a sua esposa, porque está escrito como Cristo amou a igreja, e esses são padrões que a gente não negocia, e esses padrões são padrões estabelecidos pela Bíblia, entrelaçados com relação à questão da família. Eu perguntar a vocês o seguinte, o texto de Miqueias, que se conecta ao texto do Novo Testamento, só para a gente ter uma ideia, ele tem uma perspectiva espiritual ou uma perspectiva comportamental? Ou seja, ele se refere a uma questão espiritual, a rejeição, a luta, a briga, e ele tem esse fundo espiritual, ou é assim, do comportamento? Tá falando dos hábitos de alguém que fica dentro de casa, e que dentro de casa ele é uma coisa e fora de casa ele é outra coisa. O texto de Miqueias e o texto de Cristo. Juntando aí, linkando os dois. A perspectiva, ela é comportamental ou ela é espiritual? Eu vejo como uma posição totalmente espiritual, ordenada basicamente de oposição à fé. Concordam aqui, companheiros? Eu concordo. Creio que é plenamente espiritual, com expressões muitas vezes comportamentais. Ok, então quer dizer, nós temos aqui esse quadro em que a gente conecta os dois textos a partir de uma perspectiva espiritual. Não estamos falando de perseguição, nós estamos falando de luta, nós estamos falando de dificuldade em casa, nós estamos falando sobre pessoas que não aceitam o seu posicionamento de fé, nós estamos falando sobre esses aspectos. O outro aspecto aí que vocês colocaram anteriormente é a questão do comportamento do indivíduo, ou seja, um comportamento A, ele pode ter uma consequência A. De vez em quando a consequência é B, você espera que vai acontecer uma coisa e acontece outra coisa. Ao mesmo tempo que você tem os dois ingredientes, que talvez eles venham andar juntos. Em algumas ocasiões é uma questão espiritual,
aliada a uma questão comportamental, com resultados comportamentais e espirituais. É isso, companheiros? Então, JR, vamos ser benignos e entender que esse ouvinte aqui é uma pessoa sincera, que realmente tem um coração para Deus, que está servindo ao Senhor com integridade de coração e está sofrendo oposição no seu lar. Essa é uma maneira de você enxergar essa situação. A outra seria, não, ele tem uma vida dúbia, ele tem um comportamento na igreja, outro em casa, enfim, né? Eu vou partir do ponto de vista, né, aqui como colocou aqui o pastor Hélio, que ele está servindo a Deus, que ele está consagrando, está dedicando, está se aplicando à obra, ali ele tem o reconhecimento. Nesse caso tem que prevalecer aquilo que diz lá em Mateus, capítulo 5, deixa eu ver se tem esse texto aqui, Mateus capítulo 5, que diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Quando essa perseguição é por causa da consagração ao Senhor, ele tem que acalmar o coração, descansar em Deus, porque nem sempre é possível ter paz. Uma de nossas ouvintes aqui no Facebook dizendo o seguinte: no debate vocês estão olhando como se o rapaz não estivesse algo para ser reconhecido no seu lar, mas ninguém está vendo a parte que o menino não se sente bem em casa e tem um sentimento de rejeição. Pode ser que este tenha sofrido algum trauma em sua infância e por isso não se sinta bem em casa e não tenha vontade de estar em casa, pois ele diz que o pai o despreza. Algo aconteceu para isso acontecer, ou para isso estar assim, desta forma, e não se limita em ele estar mais na igreja do que em casa, diz aqui uma de nossas ouvintes, a Carla, aqui no Facebook da Rádio 93 FM. Eu quero ressaltar aqui a importância de obedecer às autoridades, que todas elas são constituídas por Deus. Agora, não quero colocar como causa pétrea a obediência às autoridades. Por quê? Porque no momento em que essas autoridades se opõem à autoridade maior, que é de Deus, você está desobrigado a obedecer. Não é? Quantas mulheres sofrem pressão dos seus maridos? Se você não pode estar nessa fé, você não vai mais à igreja, você não vai comungar assim, você não vai, eu não quero. Peraí, ele é sim autoridade sobre ela, mas ele não é autoridade maior do que Deus. Claro que com o silêncio, com o testemunho, com a oração, tudo isso é muito legal. E a gente sabe como tem que ser feito, a Bíblia orienta. Mas a autoridade que ela tem que respeitar é a autoridade divina. Partindo dessa premissa que ele é bom em casa, que ele é correto, que ele também é bom na igreja, e ainda assim a oposição, mesmo que o pai seja autoridade sobre ele, Deus é a autoridade maior. De maneira que a fé dele tem que ser respeitada e tem que ser aceita também, não é? Porque não é porque é meu filho que ele é meu escravo. Não é porque ele é meu filho que ele tem que fazer o que eu quero e somente o que eu quero. Não é porque ele é meu filho que eu não devo respeitá-lo. A Bíblia diz: pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos. Ninguém falou contra a família aqui. A família é o nosso princípio, é a nossa base. A família é a célula principal da sociedade, né? Agora, nós temos que entender que a autoridade maior é Deus. Aí vem o destaque que a nossa querida missionária fez, e nós precisamos entrar nesse destaque porque acho que responde exatamente a esse ponto onde nós estamos, quando o ouvinte diz: a melhor resposta é o silêncio, ou eu posso provocar uma conversa franca e direta, ou seja, ele vai conquistar o direito ali de ser ouvido e respeitado sem dizer absolutamente nada, ou ele vai trazer para o seu pai e dizer: seu pai, o negócio é o seguinte, você não está respeitando a minha fé. Você está me provocando, você está agindo de uma forma que você está me desprezando. É essa conversa franca que seria, na opinião dos companheiros, o ideal, ou ele deve se portar silenciosamente e acreditar que algo diferente vai acontecer? A missionária tem a palavra. Eu acho muito interessante, JR, a necessidade de um diálogo. Por quê?
Porque a falta de diálogo acarreta muitas mágoas, pode acarretar mágoas, né? Ele pode ficar juntando tudo e de repente ele começa a se magoar com o pai. Daqui a pouco ele pode constituir um estágio onde ele não quer mais viver no lar. Ele diz no e-mail, ele cita que ele não tem mais o desejo de voltar para casa. Por quê? Porque ele está aguardando. Então há necessidade de um diálogo. Agora, já que nós estamos tratando num todo de família, é importante a gente ressaltar o seguinte: eu tenho observado hoje, até conversei com um pastor na minha igreja, posso citá-lo porque ele permite, obviamente é uma pessoa que é liderado e compreende. Ele tem uma criança e a criança vem da escola e quando é meio-dia vai para a igreja. E ele está ali cuidando da igreja, tudo direitinho na igreja. E a criança chega e no outro dia a criança foi falar com ele no meio dos afazeres, né? Ele não deu atenção à criança. Aí eu falei para ele: pastor, olha, o senhor me permite uma opinião? Permito. Conversa com ele no momento que ele precisa de diálogo, porque é desde pequeno, né? Nós estamos tão cheios de coisas para fazer, estamos tão atarefados atualmente, que nós não estamos mais dando atenção aos pequeninos. Jesus disse que a gente tem que dar atenção aos pequeninos, Jesus tinha um grande amor aos pequeninos. Então começa de pequeno. Ele coloca aqui o que o ouvinte falou aí, o que o ouvinte citou, eu acho que no Facebook ou no e-mail, que a gente não sabe o que ele passou. Não sabemos sim. Ele coloca: sei que careço de amadurecimento. Então ele já sabe que existe ali, tem consciência de que precisa. Exatamente. Precisa de amadurecimento, precisa de diálogo com o pai, mas é imprescindível. O reverendo colocou aqui muito bem colocado. Antigamente, a sociedade vivia de uma forma onde cada um tinha o seu papel bem ordenado dentro da sociedade. O pai era o provedor, a mãe era a cuidadora, o filho era aquele que obedecia. Hoje em dia a Bíblia continua a mesma. Dentro da Bíblia existe uma hierarquia, mas infelizmente estão confusos. As pessoas estão trocando os valores. Então, assim, o pai tem que tratar bem o filho, tem que respeitar, sim, mas nós, como filhos, temos que honrar os nossos pais, independente do que eles sejam. Exatamente. Isso aí é uma ordem de Deus para nós. Não podemos mudar isso. Então, o que eu aconselho esse rapaz: vamos conversar com seu pai, dialogar. Talvez o pai não tenha nem consciência do que está acontecendo dentro de casa. Já a participação dos nossos ouvintes também aqui pelo nosso WhatsApp da 93 FM. Marcha para Jesus 2015. A Marcha para Jesus está chegando, minha gente. Vai ser uma grande festa, com certeza, no dia 30 de maio. Anote aí na sua agenda: 30 de maio, caravanas de todo o Rio de Janeiro, de vários estados próximos ao Rio, para essa Marcha para Jesus. Concentração às 3 da tarde na Avenida Presidente Vargas, em frente à Central do Brasil. Vários trios elétricos, entre eles o trio elétrico da 93 FM, com certeza vai estar lá. Após a concentração, o povo de Deus vai marchar em direção à Praça da Apoteose para um grande culto de adoração ao Senhor, com várias participações especiais, entre eles Thales Roberto, Eli Soares, Geraldo Guimarães, Gabriel, Flor de Lis e muito mais. Sábado, dia 30 de maio, nós vamos todos marchar para Jesus, uma realização do Conselho de Ministros do Estado do Rio de Janeiro, com apoio, naturalmente, o apoio sempre abençoador da 93 FM. Parabéns 93 FM. Parabéns 93 FM. Parabéns 93 pelo seu aniversário. Essa data foi marcada no meu calendário. No ar todo dia com muita emoção, tocando louvores que alegram meu coração. Mais um ano se passou com a graça do Senhor. Sua família cresceu com saúde e muito amor. Querida 93, seja muito abençoada. Todo dia, à tarde, toda madrugada. Visão e muita animação. Esse é o desejo do nosso coração. Visão e muita animação. Esse é o desejo do nosso coração. Do nosso coração. Visão e muita animação. Esse é o desejo do nosso coração. Nosso coração. 93. Na 93 FM. J.R. Vargas. E o Debate 93.
Fale com a 93 pelo WhatsApp. 96803-8319. 96803-8319. E aqui no WhatsApp, os ouvintes contando suas histórias. Uma delas diz assim: olha, eu passo por isso. Eu sou evangélica e tenho muitas tarefas dentro da igreja. O meu marido também é evangélico. Só que ele só vai na igreja quando ele quer. Só que, ao invés dele me incentivar, ele só me critica. E aí ele diz que o que eu faço é porque eu faço e eu acabo dando uma de empregada da igreja. Ele, inclusive, diz que eu sou uma idiota, porque eu só sirvo para fazer o que ninguém quer fazer na igreja. E uma outra ouvinte, eu vou deixar aqui na mesa, já que a gente está falando de jovens, ela diz assim: eu tenho 18 anos, eu passo por isso na minha casa, eu já terminei o ensino médio, o meu pai vive me cobrando, dizendo que não me vê estudando. Ele disse que primeiro eu deveria me formar, para só então me dedicar à igreja, porque a igreja vai continuar no mesmo lugar. Eu reconheço, ela diz, que eu preciso de equilíbrio, mas eu não consigo dividir o meu tempo. Ouvindo a opinião dos nossos companheiros aqui no nosso debate 93 sobre esse assunto, quero ouvi-los, fique à vontade. JR, voltando ainda à questão da família, o texto lá de Efésios capítulo 5, eu quero insistir nesse texto porque é um texto que coloca algumas normatizações com relação não só à família, mas com relação também à questão de patrão e empregado, né? O apóstolo Paulo, quando ele escreve Efésios, é muito completo, como ele mostra que as pessoas devem se relacionar. Não há nenhuma condição, o apóstolo Paulo, da obediência, não há nenhuma condição do amor, não há nenhuma condição da relação em si dos filhos com os pais. Paulo não obedece nenhuma, e se a gente for pensar em pais, não existiam pais piores do que os pais aqui de Éfeso, que é o contexto que o apóstolo Paulo está escrevendo. E Paulo só responde isso porque isso é um dos questionamentos que é ali colocado. Então, o que é importante a gente pensar, que Deus usa pessoas, e aí a gente volta para o apóstolo Paulo falando lá em Romanos, no capítulo 13, quando ele fala que as autoridades são ministros de Deus, e é melhor a gente entender que Deus está utilizando pessoas que ele colocou, porque nós não escolhemos nossos pais, né? Foi Deus que colocou para que essas pessoas de alguma forma tivessem uma influência na nossa vida. Nem sempre a gente consegue entender, JR, que essa influência está acontecendo. Às vezes vem em contradição, é algo que a gente está pensando, e às vezes mais cômodo a gente dizer: não, Deus está me mandando para aquele lado e você está me mandando para o outro. Então a gente precisa avaliar qual a questão bíblica, né? Será que, por exemplo, com relação à questão da igreja, será que eu estou mais tempo dedicando à igreja, esquecendo de dedicar a minha esposa, esquecendo de dedicar aos meus filhos? E essas questões a gente precisa parar e pensar, porque Deus usa pessoas. Por exemplo, a gente pode citar um fato da questão de Agar, da questão do relacionamento ali, né, com Sara, que Deus chega e fala: ó, Abraão, obedece sua esposa, né, porque ela tá fazendo o que é certo. Então Abraão ficou meio: como eu posso fazer isso, né? Então a gente precisa entender que Deus usa pessoas comuns para trazer recado para nós. Este processo do equilíbrio, e eu volto a ele, o pastor Hélio tocou nesse ponto, e eu vou exatamente passar a palavra a ele para que a gente compreenda. A pergunta sincera, meus irmãos, nós sabemos o que é equilíbrio? Nós temos a medida? Nós conseguimos colocar isso em prática sempre? Ou eventualmente você tem assim, uma semana desequilibrada? Não, este mês foi equilibrado. Ou foi desequilibrado para o outro lado. Um para um lado, outro para o outro lado. Essa medida, porque isso me parece tão difícil de mensurar, me parece tão difícil do ouvinte, da gente mesmo, parar e falar: deixa eu ver um minutinho, deixa eu ver se eu sou uma pessoa equilibrada. Não é? Se você tem uma altura X e você tem que ter um peso tal, você diz: olha, eu tenho que ter o peso tal. Então você está dentro de um peso. Então você tem um índice. Qual é o índice para que você possa mensurar o equilíbrio? Ele é variável? Depende. Tem fases da vida em que você precisa se dedicar um pouco mais a isso ou aquilo. E se você desequilibrar? Tá certo? E se você estiver numa fase que você desequilibrou? Vou dar um exemplo simples. Você está precisando fazer uma dieta. Então você estabelece ali que você é estabelecido a você que você não pode tomar os ingredientes tais e tais, porque isso vai prejudicar a dieta que está sendo feita. Então você está ali num processo de equilíbrio. Aí o médico diz assim: ó, tá liberado, você vai e come tudo que você não comeu em uma semana, você come tudo de uma vez, você desequilibrou.
Para uns é isso. Como é que vocês conseguem identificar, seja na vida prática ou mesmo no ponto de vista da orientação, de uma maneira, vocês estão me entendendo? É assim, como é que a pessoa está ouvindo a gente assim, vem cá, será que eu tenho uma vida equilibrada? Porque equilíbrio é o que todo mundo quer. Talvez seja o que todo mundo fala, mas quem é que sabe como medir isso e se existe um índice para compartilhar com os nossos ouvintes para que este índice seja aplicado na prática? JR, o conflito sempre vai surgir quando interesses são mexidos. O interesse do pai é que ele se dedique ao estudo, ao trabalho e à casa, à família. O interesse do menino é também se dedicar à igreja e à obra. Quando esses interesses são mexidos, há o conflito. E aí há que se haver a necessidade do equilíbrio para suprir ambas as partes. Pai, eu sirvo a igreja, não o prédio. Olha como é que é limitador dizer ir à igreja, eu vou à igreja. Não, eu vou ao prédio, igreja sou eu sou igreja na minha casa, eu sou igreja no meu trabalho, eu sou igreja dentro de um ônibus, eu sou igreja na rua, não é? Eu não preciso ir à igreja para servir a Deus, eu sirvo a Deus aonde eu estou. Olha como é que o prédio limita a nossa cabeça, não é verdade? Colocar a igreja como um prédio. Agora, eu disse aqui no início que aquele que não cuida da sua família é pior que o infiel, certo? Agora, existe uma frase que toda generalização é burra. E toda obediência cega também é burra. Porque ele é a autoridade sobre mim, sim, sempre o será. E honrá-lo é dever meu como cristão. E ser alguém que honre a minha casa é ser cristão e não ser infiel. Mas daí a dizer que eu devo obedecê-lo cegamente, em detrimento de um pai que é maior que todos os outros, em detrimento da fé que eu expresso, precisa ser respeitada. Assim como eu tenho que respeitar a fé do meu pai, se for diferente da minha, ele precisa respeitar a minha, que é diferente da dele, né? Então essa obediência cega me incomoda muito. Não é pelo simples fato da Bíblia dizer, ela é constituída por Deus, mas Deus é a autoridade maior sobre a minha vida, não é? E se eu falei aqui no início, se eu não cuidar da minha casa, eu sou pior que os infiéis, mas tudo que é muito cego e passivo desse jeito, e me incomoda um pouco. A questão de ser subjetivo, e eu acho que a gente precisa ter algumas coisas bem claras pra gente, né? JR, o que a Bíblia diz, eu acredito e eu confio. E da forma que a Bíblia diz, eu também acredito e eu confio e eu procuro praticar a forma que a Bíblia diz. A questão da gente achar que a obediência é cega, a gente achar que Deus colocou uma pessoa, é claro, essa pessoa não tem todas as questões todas as coisas que ela vai falar vai ser a nosso favor, mas se a Bíblia colocou que o único mandamento com promessa, honrar pai e mãe, e honrar pai e mãe para mim significa, naquilo que o apóstolo Paulo, obedecer pai e mãe, e se eu sou um cristão, e se esse é um mandamento com promessa, Deus vai mudar as situações para que eu consiga ir à igreja e fazer outras coisas, porque para mim, como o apóstolo Paulo diz lá, voltando à questão de Romanos 13, né? Como o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 13, quando autoridades são ministros de Deus, ele não está falando de autoridades eclesiásticas, ele está falando de autoridades gerais, a gente pensar até de pessoas que estão exercendo, são ministros de Deus para aquelas pessoas que exercem o mal. E aí, o que eu penso é que possivelmente, né, entendendo a questão, eu posso estar agindo de forma errada, e eu posso não estar vendo a maneira errada que eu estou agindo, e aí Deus está levantando uma autoridade, que é a autoridade sobre mim, para que eu me corrija nesse ato que eu estou. Eu sei que pra gente talvez não, e a situação, o tempo que a gente vive é um tempo de relativismo, né? Não, eu não obedeço, é um tempo onde há algumas coisas que vão se aflorando hoje. Não, eu tenho liberdade, eu faço o que eu quero, e eu já sou mais inteligente do que o meu pai, eu sou mais inteligente que a minha mãe, mas são coisas que a Bíblia estabelece, são princípios que a gente não pode
pode romper, porque são princípios de fé. E o apóstolo Paulo coloca isso em Efésios, no capítulo 5, e ele vai estabelecer até relação entre patrão e empregado, vai estabelecer essas relações. Todas as relações no capítulo 5, ele estabelece a maneira como essas relações precisam acontecer. E ele coloca de forma tão entrelaçada, JR, que ele coloca a nossa espiritualidade ligada a isso. E o apóstolo Paulo, eu penso que quando ele escreve Efésios 5 e 6, né? Eu penso que ele percebe que não pode haver uma pessoa espiritual se realmente na sua casa ela não é carnal. E usando o termo que ele falou, que se a igreja dentro de casa, eu em casa também sou igreja. Vamos apenas para que a gente esteja lendo e ajudando o nosso ouvinte a entender. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8 diz: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Há outras versões que falam do incrédulo, né? Exatamente. Esse contexto diz: honra as viúvas verdadeiramente viúvas. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isso é aceitável diante de Deus. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Prescreve, pois, estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Não seja inscrita, senão viúva, que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só esposo e por aí vai. Ou seja, a descrição dos que não cuidam da sua própria casa, ela está inserida num contexto em que o apóstolo Paulo estabelece os princípios para que as viúvas sejam cuidadas pela igreja. Por quê? Porque os filhos e os netos não estavam cuidando da sua mãe ou da sua avó. Exatamente. Então, este é o contexto do texto para a gente poder entender e aplicá-lo aqui à nossa realidade, e a dificuldade permanece. A dificuldade permanece. Eu acho que, por isso eu estou dizendo, eu não acho que exista uma resposta. Mas a questão do equilíbrio, né? Filho, você é o seguinte, você fica na sua casa 10 horas, 5 você pode ficar na igreja, o resto você dorme. É difícil. Olha, a esposa é o seguinte, então você cuida da casa, é até mais fácil, a esposa, você cuida da sua casa, o almoço está pronto, a janta tá pronta, a casa está arrumada, a cama está arrumada, deixa estar lá, para e você pode ir à igreja. Olha como é difícil a gente mensurar isso. É tudo muito subjetivo, porque cada casa é uma casa, sim, cada história é uma história, e tem as etapas. Se você é uma pessoa jovem e se você tem saúde, é normal que a pessoa diga: vá trabalhar, trabalhe e estude ao mesmo tempo. Você pode conseguir 2 empregos, você pode estudar em 2 universidades, porque você está numa época de vigor. Desequilibrado. Quando está aposentado, você vai dizer: está desequilibrado, está à toa, está fazendo nada, está desequilibrado. Vocês estão entendendo como é difícil isso, irmão? Plenamente, o JR, achei seu raciocínio fantástico, porque de fato eu penso que não existe equilíbrio estático. Você não equilibra assim, vou dividir meu tempo 100%, 33% família, 33% trabalho, 33% a obra de Deus. Não existe assim. Isso depende muito do momento que você está vivendo. Ora, eu tô lá aplicado, consagrado, né, à igreja, fazendo a obra e tal, de repente eu percebo que é uma demanda na minha casa. Para eu buscar o equilíbrio, o que é que tem que fazer? Colocar foco naquilo que está exigindo a minha presença, exatamente, a minha ação. Resolvido aquilo ali, eu não preciso gastar mais aquele tempo todo. Exatamente. Talvez agora eu precise de foco na minha saúde, né? Que eu estou cuidando tanto dos filhos, estou cuidando tanto da obra. Exatamente. E a minha saúde está a desejar, eu preciso fazer um exercício. Então, para buscar esse equilíbrio como todo, vou colocar foco agora, né, em uma prática de exercício, fazer um check-out, alguma coisa assim. Um check-up, né? Alguma coisa assim. Então, veja, depende muito como ele coloca aqui. Eu talvez necessite de amadurecimento. Pode ser que nesse momento está havendo um desequilíbrio. E o que vai equilibrar esse outro lado da balança? Você está dando pouco tempo, você está dando pouca resposta. Vamos lá, corrige isso, você vai continuar fazendo a obra, vai continuar tocando a vida. Entende?
Se eventualmente ele enxergar o pai dele como campo missionário, a perspectiva, né? Eu preciso alcançá-lo de alguma forma, é aquele entendimento de que você vai de alguma forma amenizar, vai suspender um pouco, pelo menos essa reação, e considerando que nós estamos falando aqui dentro desse aspecto comportamental, né? Espiritual é outra história. Exatamente. E aquilo que você colocou também, perder o equilíbrio retorna ao ponto de partida. Errar é perfeitamente normal, nós podemos. Todos nós somos passivos de erro, mas o importante é reconhecer isso, né? E buscar o auxílio como o irmão tem buscado auxílio. O texto que Paulo utiliza as viúvas, ele fala do cuidado. A igreja deveria cuidar daquelas que não tem ninguém para cuidar e não cuidar daquelas que tem alguém para cuidar, não é? Então há uma correlação que a gente está falando, porque o pai está exigindo alguma coisa dele, demanda cuidado, pode ser o cuidado no estudo, alguma coisa que ele tem que verter atenção à sua família, cuidar da sua casa de uma forma generalizada e atender os anseios daqueles que estão dentro de casa. Pode ser de comida, pode ser de afeto, pode ser de sonhos, pode ser de perspectiva, isso não importa. O equilíbrio, claro, sempre tem que ser utilizado, né? No aspecto de que a gente tem para ganhar primeiro os da casa, para depois ganhar os de fora, não é? E aí é dentro dessa linha que a gente pode trabalhar. Eu só coloquei aqui que eu acho que uma obediência cega a mim me preocupa um pouco. Há quem diga... Pois não, pastor. Pastorzão, só fazer um esclarecimento aqui de conceituação, porque existe uma diferença entre obediência e honra. A obediência é o ato, é a expressão. A honra é uma coisa interna. Eu posso ter um pai alcoólatra que eu não concordo com o vício dele, com o comportamento dele, e mesmo assim eu posso ser um filho honroso para com ele, sem concordar com ele. Claro. Entende? Então, em algumas situações, é possível até mesmo desobedecer a ordem, mas guardar a honra do coração. Muito bem, é por isso que alguns chegam a afirmar que o equilíbrio não existe. Por isso a gente busca tanto, entendeu? O equilíbrio é um lugar que não existe, é como se você procurasse, mas exatamente nessa busca que você vai ajustando algumas coisas. Você passa a vida inteira na expectativa de conseguir aquele ponto de equilíbrio. Ele será, na opinião do outro, uma coisa, na sua opinião poderá ser uma outra coisa completamente diferente. Procure levar a sua vida de forma saudável. Vamos falar sobre alimentação, uma alimentação equilibrada, um prato verde, né? Um prato como os nutricionistas chamam de prato colorido. Você tem ali um amarelinho, você tem ali um vermelhinho, você tem ali um verde, você tem ali um branco, eventualmente até uma carnezinha. Você tem todas essas coisas. Esse é o prato ideal. Então você tem ali, está claro que uma alimentação equilibrada é essa. As meninas sabem muito bem, a missionária pode nos ajudar, a Marcela também, que é especialista. A maquiagem, ela desequilibrada, ela transforma uma mulher linda numa palhaça. Não é isso? Porque o semblante dela, ela pode exagerar de tal forma que houve um desequilíbrio. Exatamente. Mas você pode dizer assim, é o seu olhar. Está desequilibrado. Num país, você vai dizer assim, olha, está desequilibrado. No outro, vai dizer, está desequilibrado. Você acha que está para ruim e o outro está para bom. Então, essas análises são complicadas. Quando se trata de tempo, dedicação das suas atividades, o que você faz em casa, na igreja, do lado de fora, nós vamos buscar isso a vida inteira. Então, ouvinte, você que nos escreveu, você não é o único. Você que está em casa e diz assim, meu Deus do céu, eu não sei se eu estou mais para lá ou se eu estou mais para cá. Você também não é o único. Os 4 companheiros que estão aqui à mesa, tenho certeza disso, buscam esse equilíbrio o tempo inteiro. Exatamente. E muitas vezes olham para trás e dizem assim, será que eu estou? Será que eu estou? Verdade. Porque quem é que não vive dizendo assim, não é? Ó, o chazinho aí, tá vendo? Não é isso? Fala, reverendo Edson, o senhor quer falar? Hein? Não. Sim ou não? Não, é não? É não assim? Sim. Olha só, a questão do equilíbrio, a gente precisa ter bem claro pra gente ter equilíbrio, as duas linhas, né? Que são as linhas extremas, né? Senão a gente não vai conseguir ter um equilíbrio. Se a gente daqui pra lá, a gente não pode passar, porque se a gente
conseguir traçar essas duas linhas, né, a gente consegue viver de uma forma melhor, né? Então essa é a ideia. Por isso que eu volto, JR, desculpa a insistência, eu volto na questão bíblica, porque a Bíblia é exatamente essa linha que estabelece pra gente. E se a gente tem que perder tudo, a gente perca as outras coisas, mas não perca aquilo que está escrito na Bíblia. Então a Bíblia estabelece pra gente, olha, a gente precisa ter essa linha. Se a gente se tá faltando alguma coisa, é porque a gente saiu daquilo que é a linha estabelecida pela palavra do Senhor. Não tenha dúvida, okay? Pastor. É que o ponto aqui, até onde eu entendi, é que, por exemplo, o menino, esse nosso ouvinte, a interpretação dele sobre a Bíblia pode estar levando para o desequilíbrio. Exatamente. É a interpretação dele. Não é que a Bíblia, a Bíblia é sempre a nossa regra. De fé e de prática. Ela vai nos dar um norte. É evidente, não estou dizendo isso. Isso que eu concordo, o outro ponto é a maneira como interpreta. E como nós somos pecadores, a nossa tendência é ir contrário. A nossa tendência humana é essa. Exatamente. A minha abordagem aqui é para que o ouvinte não se sinta tão mal. Porque nenhum de nós aqui, estou falando de mim agora especificamente, eu não estou nem perto desse equilíbrio. Mas eu estou buscando isso o tempo inteiro. Eu também vou então, buscando. o ouvinte, você não está, meu Deus do céu. Ou então aquela outra ideia. Entendeu? Que diz assim, vocês quatro estão se achando agora, que vocês estão falando do equilíbrio o tempo inteiro. Pelo que eu conheço, ouvinte, os 4 companheiros que estão aqui, eles estão na mesma busca que você e eu. Sim. Nós todos precisamos desse equilíbrio. Nós vamos buscá-lo a vida inteira. Qual é a nossa fonte? É a palavra. A maneira como a gente lida com ela. E até a maneira correta de lidar com a Bíblia, que até quanto a Bíblia, há pessoas totalmente desequilibradas. É verdade. Algum acréscimo aqui, Eu os quero dois fazer um companheiros? acréscimo, sim, é interessante, assim, esse treinamento que o Senhor, ele coloca nos nossos lares com essas pessoas que muitas vezes são diferentes de nós, né? Porque se você conseguir viver de uma forma mais tranquila dentro do seu lar, chega um estágio da nossa vida, principalmente da vida do homem, né? Onde você não pode ir de encontro à liderança, né? Por exemplo, essa fase do militarismo, quando eu estava falando pro senhor. Meu filho chegou em casa no outro dia, mãe, ordem é para ser cumprida, não é para ser questionada. Então, assim, chega uma fase em que a ordem é para ser cumprida mesmo. Se você não aprendeu a cumprir ordens dentro do seu lar, vai ficar mais difícil, porque você vai brigar com as pessoas na rua. Então, é bom que a gente consiga já ir exercitando esse equilíbrio ao longo da nossa vida. Eu quero ler um texto aqui que ele fala também de equilíbrio, que é Romanos 12, verso 18. Ele diz assim: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. A Bíblia dá aqui uma margem de que algumas situações não dependem de nós. Sim. Depende do outro. Quando não depende de nós, então o que depende de nós? Você tem uma vida de coerência? Você é o que vive, prega o que você fala, você é o mesmo no prédio da igreja, você é o mesmo na sua casa, você é o mesmo no seu trabalho, você anda na verdade, anda na luz. Amém. Você vive uma vida de coerência. A honra, você anda no princípio da honra. Ele fala aqui sobre ser desonrado. Honra não é para você cobrar de ninguém. Honra é para você dar para o outro. Porque a honra funciona como bumerangue. Ele honra o pai, honra o pastor, honra a liderança, honra o patrão. E ele vai colher ao longo da vida dele isso. Se ele fizer a parte dele, e isso é suficiente para ter paz, vai haver paz. Sim. Mas se não houver paz, ele fazendo a parte dele, a Bíblia aqui até diz que ele está bem na fita, entendeu? Então, se depender de você, meu irmão, tem de paz com todos, inclusive com os da sua casa. É um bom ponto de equilíbrio. Esta sempre vai ser a busca de todos nós, ouvinte, e essa vai ser a sua luta um pouco mais esclarecida, um pouco mais evidente a partir de hoje. É provável que 2 pessoas da mesma casa ouvindo a gente agora, uma ponte para outra, diga, tá vendo? A outra disse, tá vendo? Deus falou com você. A outra disse, eu não te falei? A outra disse, eu não te falei? Veja como as coisas são complexas. Quando a gente avalia o outro, a gente tem um olhar. Quando a gente é avaliado pelo outro, a gente acha que o olhar do outro está errado. É por isso que todos nós precisamos do olhar de Cristo. Vamos, Marcelo. Você se sente mais respeitado em casa ou na igreja? 54% dos ouvintes por telefone se sentem mais respeitados em casa, 58% deles no site, mais respeitados na igreja. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Um vídeo dizendo, olha, de um tempo pra cá, todas as vezes que aponto erros da minha filha e critico o seu mau comportamento, ela diz que estou julgando.
Eu falo com a intenção de educar, mas eu confesso que sempre que eu escuto isso eu não me sinto bem. E agora já não mais sei se devo alertar sobre os erros dela ou não. Qual o ponto de equilíbrio? Olha ele aqui, ó. Qual o ponto de equilíbrio entre orientar quanto a um erro, tá certo? Uma orientação e julgamento. Quem vai ouvir vai achar que você está julgando. Você que tá dizendo vai dizer que vai afirmar que está orientando. É uma encrenca isso, gente. Não é fácil, não. O que devemos fazer quando percebemos que uma pessoa não gosta de ser alertada quanto às suas falhas? É pecado calar? Como ser alguém que faz do confronto um aprendizado para melhorar o relacionamento com Deus e as pessoas? E ainda, como entender o texto bíblico de 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, que diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, repreensão, correção e educação na justiça. Quero a sua opinião no programa de amanhã, o nosso Debate 93. Muito obrigado aos companheiros, pastor Hélio e André, muito obrigado, leva um abraço para a Igreja Batista Nova Filadélfia, no Grande Rio. Amém, eu quero mandar um beijo enorme para minha mãe, 78 anos, mulher que eu busco honrar sempre, respeitá-la, o amor da minha vida. Ela deve estar ouvindo, eu falei com ela que estaria no debate, então um beijo grande e quando precisar sempre estarei aí. Um beijo também para essa comunidade linda que é a Igreja Batista Nova Filadélfia, meu amor, minha esposa, meu filho também e a nossa companheira aí de casa, Adriana. Deus abençoe, você tem nos ajudado muito. Bênção pura. Pastor Ricardo Guimarães, muito obrigado. Leva um abraço para todo o povo da Igreja Videira. Obrigado também, JR. Eu quero mandar primeiro um abraço pro meu filho, um beijo. Meu filho Natan completou 17 anos ontem, né? Tá mudando de fase, tá chegando no momento de muita responsabilidade, muitas decisões. Que Deus te dê sabedoria. E quero mandar um abração para cada ovelha da Igreja Videira no Rio de Janeiro e dizer que hoje é dia de treinamento de casas de paz em todos os nossos prédios. Vou estar aguardando por você, não falte. Bênção puríssima. Reverendo Edson Nascimento, muito obrigado. Leva um abraço para a Igreja Presbiteriana em Maria da Graça. Eu que agradeço, JR. Eu gostaria de mandar um abraço muito especial para minha querida esposa Sônia. Eu amo demais essa mulher. Minha esposa, Deus abençoe, minha querida, sua vida e também as minhas filhas, Andréia, Ellen e Ana Carolina. Maravilha. Missionária Kátia Regina, nossa menina da mesa de hoje, leva um abraço para o Campo Missionário Atos dos Apóstolos. Forte abraço a todos os nossos ouvintes, ao Campo Missionário Atos dos Apóstolos no Rio, também em Maricá, aos nossos amigos do Facebook, que estão sempre ligados no Debate 93 e a todos da rádio. Que Deus abençoe. Amém. Muito obrigado a você, ouvinte amado, pela companhia, pela sua participação. Amanhã, se Deus quiser, às 11 horas da manhã, estaremos de volta em mais uma super edição do nosso Debate 93. E como fazemos todos os dias, nós vamos orar mais uma vez. Vamos pedir ao pastor Ricardo para orar conosco. Vamos apresentar o tema de hoje diante de Deus em oração ao coração dos nossos queridos e amados ouvintes que buscam esse equilíbrio em todas as coisas. Que Deus dê a cada um esta sabedoria que vem do alto. Nós vamos orar também pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. Nosso Deus e Pai, nós somos gratos por essa manhã, pela tua manifestação de presença, pela tua palavra liberada, e pedimos que essa sabedoria de Tiago, primeiro, que vem do alto, que não é humana, venha sobre cada pessoa que necessita da tua direção, ó Pai, que necessita tomar decisões e posicionamentos para que sejam feitos em Deus, ó Pai. Abençoamos também cada pessoa que está agora, ó Deus, no leito de enfermidade, cada família enlutada, que receba de Ti o ânimo, o encorajamento, a palavra de vida, de vitória e de esperança, Senhor. Que a bênção do Teu Espírito Santo, que o consolo do alto, ó Deus, como um manto, possa cobrir cada uma dessas vidas e dessas famílias em Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.